Casa do VAR. Ora bem, bem-vindos a mais um podcast. Desta vez estou acompanhado pela bela Bárbara, professora de teatro, de dança, extrovertida, uma pessoa com uma banda até, e que um dia espero que vá atingir uma fama dos deuses. Ora bem, espero nunca atingir uma fama dos deuses, senão vou-me tornar uma figura pública e tenho que andar sempre escondida, não é? Portanto, posso partir já daí, não faço este trabalho com o objetivo de ter fama, ter reconhecimento sim, mas fama não, nunca fui daquelas pessoas que seguiu teatro ou dança ou artes performativas com o objetivo de querer fama ou dinheiro. Sempre foi para mim uma questão de sobrevivência. Ok. Sobrevivência ao nível... Sobrevivência também ao nível pessoal, não é? Sobrevivência ao nível pessoal, visto que para mim a realidade sempre foi uma coisa muito complicada de se lidar. Sempre vi o mundo de uma maneira triste e negra e melancólica. E, no entanto, sempre... Pronto, posso falar um bocado do meu percurso. Eu comecei pelo balé quando tinha 6 anos. Estudei balé clássico pela Royal Academy of Dance London, numa escola no Porto, e estudei música também numa escola que é o Bando dos Gambuzinhos, que é uma escola de ensino alternativo para crianças, ou seja, é com ensino de música integrado, mas nós temos mesmo escolinha lá. Na minha altura havia escola até o quarto, agora acho que até já há mais. Na minha altura havia escola até o 4º ano e depois as pessoas iam para a escola normal e faziam lá as disciplinas de música. Ok, isso é bastante à frente. Sim, fui mesmo porque quis, fui mesmo por vocação, não foi porque os meus pais quiseram nem nada. Eu queria aprender música e queria aprender dança e pedi para me inscreverem, tanto no balé como na música. Ok. Sim. Depois disso, na altura, por volta do 9º ano em que temos que escolher uma área profissional, escolhi estudar interpretação numa escola no Porto, que é o Ballet Teatro, que é uma escola profissional que faz cursos do 10º ao 12º. Portanto, o curso de lá tem equivalência ao 12º ano. E fiz o curso de interpretação. No Ballet Teatro há 2 cursos, dança e teatro. E eu entrei no curso de teatro, a minha mãe é atriz, portanto, desde sempre que fui ao teatro, que fui ver dança. Aliás, ainda estava na barriga da minha mãe e a minha mãe foi ver um espetáculo de Furadelos Baus, que é basicamente um teatro assim, muito radical, dos anos 90, performance máxima. Portanto, ainda estava eu na barriga da minha mãe, andava ela no teatro a fugir das Furadelos Baus. Portanto, isso sempre esteve na minha vida, isso sempre foi o meu normal. Eu não conhecia a outra realidade, a realidade das pessoas que não são assim, que não fazem esse tipo de coisas, não é? Sim. Também não é muito normal haver essas escolas que fazem isso. Mas no Porto há. No Porto há. E aqui também há escolas desse género, tens a escola moderna, escolas de ensino Waldorf. Isso também é por isso que eu dou aulas. Eu não dou só este curso de teatro-dança que tu praticas também. Agora mesmo, acabamos agora de ter uma aula e eu dei aulas muitos anos em escolas institucionais a crianças, dos 6 aos 10 anos. Isso é sempre fixe. Tem coisas boas e tem coisas más. Então sempre me senti vocacionada para o ensino porque a minha experiência com o ensino foi boa. Basicamente depois andei no Ballet Teatro, que é assim, basicamente no Porto diziam que era a escola dos freaks. O pessoal do teatro mais clássico e das artes visuais dizia que os de artes de ballet e teatro eram os freaks, faziam freakalice. É sempre a mesma coisa que eu mas é a melhor escola do mundo, adorei andar lá, foram os melhores anos da minha vida. E depois vim para Lisboa, para a faculdade, e ingressei na Escola Superior de Teatro e Cinema. Quando tinha 17 fiz as provas, portanto quando tinha 18 anos mudei-me de Lisboa, do Porto para Lisboa, aliás, para vir para a faculdade estudar teatro a atores, que foi a área em que me licenciei. E nessa altura já estavas confortável com isso? Sim, sempre estive confortável com isso, sempre foi o meu mundo.
Eu nunca soube lidar com a realidade que não era essa. Para mim, a outra realidade era uma coisa muito dolorosa. Sim, A verdadeira realidade sempre foi dolorosa para mim. Portanto, a arte sempre foi um escape, foi uma cura também, mas pronto, e veio-se a tornar a minha profissão, felizmente. Sim, daí teres criado este curso de teatro-dança, precisamente. Já tinhas dado mais cursos antes, já tens uma experiência? Sim, aqui neste preciso sítio, o ano passado dei um workshop contínuo. Ok. E como correu bem, este ano decidimos abrir o curso de teatro-dança. Ok. Sim, de resto, como aluna fiz muitos workshops já, para além das aulas que tive, e tive esses 3 anos de experiência como professora de crianças, que não é nada fácil, não é? Eu vejo, é muito mais fácil ensinar adultos que crianças. Claro, até o tempo de atenção É deles muito diferente. já para não falar da carga emocional. Que Carga muitos deles emocional, e eu dei aulas sempre em escolas BDS. Nunca dei aulas em escolas de betinhos, estás a ver? Sempre dei aulas em escolas do gueto. Portanto, muita gente vinha dali, vinha de casa com situações muito complicadas. E como é que os miúdos que nunca tiveram encontro com isso, com teatro, com dança, como é que Opa, as minhas aulas reagem bem porque têm exercícios que eles gostam, percebes? Que são exercícios atuais. Eu também sou nova, sou uma millennial, na verdade, e como só tenho 27 anos, a minha diferença etária de uma pessoa de 10, por exemplo, acaba por não ser assim tanta. Sim. Eu consigo ter um universo com o qual vocês se identificam, tipo, por exemplo, fazemos videoclipes, como já fizemos aqui na aula também, eles gostam sempre de videoclipes. Fazemos uma aula em que eles têm que escolher uma música e ficamos todos a ouvir a música que cada um escolhe e falamos sobre a música. Temos improvisações teatrais, muitos gostam, por exemplo, quando se faz a improvisação de um tribunal, há imensos putos que vêm aquelas séries CSI e tipo de polícias e não sei quem, então eles sabem aquelas nomenclaturas todas. Então a primeira vez que eu fiz uma simulação de que estávamos num tribunal foi brutal, porque eles viam todas aquelas séries e Claro, aquelas já cenas e tinham de como- repente sabiam imensa coisa, das provas, de coisas que eu nem sabia porque eu não aprecio esse tipo de séries, eu gosto mais de outro tipo de coisa, gosto mais de cinema de autor. Pronto, mas é surpreendente também. Sim. E são muito rápidos a responder a tudo. Ok, se calhar são mais reacionários. São reacionários, todas as crianças são punks. Ok, ainda bem. É a única coisa. Depois tornam-se direitinhas com os anos, mas as crianças são punks. Ainda hoje estava a falar disso aqui com a Joana, que também veio fazer a nossa aula. Estava a falar antes da aula com ela sobre isso, exatamente. Ok, eu por acaso sempre andei. Os adultos já colégios. não são tão punks. Eu sempre andei em colégios e os miúdos eram sempre direitinhos. Claro que havia sempre aqueles que faziam mais. Nas escolas onde eu andei, os miúdos também eram direitinhos, mas era porque gostavam de andar lá, estás a ver? Ok. Era fixe andar lá, como as pessoas gostavam, portavam-se bem. Normalmente esse é o. Se gostas de uma coisa, tens de te portar bem. Eu acho que o melhor é isso. Por exemplo, a maneira como as pessoas encaram o trabalho. Há imensa gente que encara o trabalho tipo, tenho que trabalhar das 9 às 5 para ganhar dinheiro, para pagar a renda. Mas eu penso assim, mas porquê é que tu não tentas tornar o teu trabalho uma coisa que tu gostes realmente de fazer? Foi sempre isso que eu pensei. Por isso é que me tornei atriz e performer, não é? Vou agora apresentar aqui também uma performance na Desgraça, que é mesmo aqui ao lado, dia 17 de novembro, que entra mais, por exemplo, nas artes visuais e no design de moda do que propriamente no teatro. Okay, Já é uma coisa mais... já é mais experimentalismo. Estou mais numa onda de experimentalismo agora. Este curso também é experimental. Eu estou a tentar criar uma metodologia de treino para atores e bailarinos. E eu também estou a criar exercícios convosco, não são só vocês que estão a criar um corpo criador, eu também estou a criar convosco uma metodologia, novos exercícios, é uma troca, no fundo. Eu aprendo convosco e vocês comigo. Às vezes eu penso a aula de uma maneira, mas vocês fazem qualquer coisa que eu penso, e se experimentássemos assim, ou sabe, por exemplo,
hoje na cena dos nomes, eu nunca tinha imaginado fazer o exercício dos nomes numa linha na parede, mas realmente tê-lo feito assim ajuda a perceber o Antes da exercício. pessoa começar a andar e começar a... Sim, mas o exercício em si não é assim, começa logo com a troca dos nomes, por exemplo. Ok. Mas deu-me vontade de experimentar isso. E os exercícios que tu achas foram-te passados por professores? Imagina, há exercícios que me foram passados por professores, por ensinadores, coreógrafos com quem trabalhei, e há exercícios que eu própria criei. Ok. Muitos deles que criei com as crianças, aliás. Ok. Porque no início eu comecei a dar aulas com 21 anos, tinha acabado de acabar a faculdade e precisava de experimentar, não é? É assim que se ganha a experiência. Sim. Então experimentava, muitas coisas deram errado. E deram uma grande porcaria na escola, tipo, quem é esta professora que põe os alunos todos aos gritos? Estás a ver? E a fingirem que são bebés e a gritar e a chorar e a embalarem-se em conchinha uns aos outros, é uma maluca. Mas até é uma ideia... Não, está bastante interessante. Pois, mas para a escola institucional isso é muito difícil das pessoas compreenderem uma coisa como essa. Mas estás a falar a nível de bocas ou a nível de... De exercícios que correram mal, por exemplo, coisas que correram mal, experiências que eu fiz com as crianças que correram mal, porque estava a trabalhar em estruturas, num lugar institucionalizado. Sim, que eles devem-te pedir desde o início um plano de aulas, Sim. um plano de o que é que vais fazer com os Sim. estudos, para eles não se aborrecerem. Eu sempre tive professores, pelo contrário, que eram professoras com pouca... Nunca tive teatro. Pois. Mas sempre tive professores com muito pouca imaginação, que são pessoas que já estão ali há muito tempo, já são da casa, então a maior parte dos exercícios, até em dança, cheguei a fazer dança e, não sei, aprender a dançar o pimba, não chita muita coisa, podíamos ter posto um quizombazinho, para abanar o corpo, que ao menos, pronto, Sim, concordo, não é? sim. E, não Concordo, sim. sei. E a nível do teatro? Sim, portanto, eu desenvolvi uma carreira como atriz. Nos últimos anos trabalhei com vários criadores, vários encenadores, tive várias experiências como atriz. E neste momento estou numa fase da minha vida em que estou mais virada para criar o meu próprio trabalho do que propriamente para trabalhar como atriz com alguém. Pronto, a exploração que eu estou a fazer neste momento é mais como criadora do que como atriz, propriamente dito. Intérprete. Sim, sou intérprete, ou seja, mas é uma coisa mais ligada à performance do que propriamente a uma ideia de teatro. Não é que eu não gosto de teatro, porque gosto sinceramente, mas é porque o meu trabalho está a evoluir num sentido mais performático, mais de fusão com a dança, mais autoral. Tu gostas mais desse nível de... Profundidade. Eu gosto mais desse nível de envolvimento. Sentia muitas vezes como atriz ou como intérprete que em prol do espetáculo, não é? Em prol da ideia do espetáculo, do que era suposto fazer-se, tinha que castrar-me e castrar o meu universo de explorar coisas que sozinha posso fazer, não é? E portanto, mas claro, se me convidarem para trabalhar como atriz, se eu gostar do projeto, claro que aceito, também me dá imenso prazer. No entanto, cheguei a uma fase em que como atriz me sinto um pouco estagnada, enfim, porque sinto que nunca chego a explorar ou a ir até ao fundo ou a trabalhar mais numa questão, porque temos sempre aquela preocupação de ter que montar um espetáculo, ter que o apresentar, então, percebes? Por exemplo, é por isso que eu também criei este workshop, este curso, aliás, porque aqui não há a obrigação de nós termos que trabalhar para apresentar um espetáculo. Não há essa pressão de só termos que passar as coisas pela rama
porque estamos com pressa, porque há um espetáculo para apresentar, há uma ideia para construir. Não, tipo, aqui não há essa pressão e é um lugar seguro, não é? Onde podemos explorar tudo e ir ao fundo da questão. Ok. Já houve anos para isso, né? O teatro já teve mais anos para fazer isso, em relação a quando, por exemplo, a Bauhaus ou... Exatamente, eu identifico muito com esses movimentos, com esse tipo de escola, assim. Porque sim, hoje em dia quando me falo em teatro, eu penso logo em teatro, também não sou um grande mestre E em teatro. sinto também que no teatro falta experimentalismo, Falta sabes? bastante. Há sempre aquela preocupação, é como te digo, não é? Há uma obra de arte para se fazer, um criador tem uma opinião. Eu não sou a favor de tipo desrespeitar o universo do criador. Sou a favor de teres liberdade para criar, mas também não vais desrespeitar o trabalho do artista. Sim, claro. Percebes? Agora, podes ir contra o artista, podes ir contra os seus ideais, mas se ele me disser que não, para eu não fazer isso, eu não lhe vou arruinar o espetáculo. Vou fazer o que ele me pede porque eu não gostava que fizessem isso comigo. Já te aconteceu, portanto. Já me aconteceu dizer que não, dizer que chegava, que não ia trabalhar mais com aquela pessoa, por exemplo. Sim. Pois. Mas isso é a vida. Isso também pode acontecer num trabalho qualquer, não é? Sim, só como envolve temas criativos e normalmente as pessoas Sim, têm uma ideia mas na imagina, cabeça. o meio profissional é diferente, percebes? Há muita coisa em jogo. Tempo. E tempo, às vezes falta de condições, não é? Porque não há muito espaço para experimentalismos, porque não há também condições de trabalho, nem toda a gente tem financiamento para estar aqui a explorar as suas ideias durante um ano, não é? Há muita gente que trabalha e que recebe a bilheteira, portanto não há condições criadas para isso. E tu Certo. achas que isso é o estado de hoje em dia do teatro ou achas que está a melhorar? Não está a melhorar. Por exemplo, agora Ou melhorou em relação aos últimos anos? bom, com a pandemia surgiram vários movimentos que tentaram melhorar essa questão. Porque nós chegamos a ir para a rua gritar por 1% da cultura. 1% para nos darem 1%. É preciso exigir 1%? É ridículo. Pois, porque também não é visto como uma prioridade, não estamos num país que veja, se for a França ou se for a Holanda, veja outro nível de investimento. Claro, porque imagina, na França toda a gente vai ao teatro, percebes? Aqui isso está intrínseco na cultura deles. Todos são educados, a maior parte, não é? Não posso falar, não quero generalizar, mas em princípio, eles são educados para irem ao teatro, irem a um concerto de música clássica. Sim. É normal, é cultural. Aqui não é. Não é? Sim. Está-se a tentar, não é? Claro, há uma tentativa, tentarmos formar as pessoas desde pequeninas, de começarem em pequeninas a ter aulas de teatro, de dança, a verem, por exemplo, filmes A classe média alternativos. não tem Mas isto é muita- nas escolas, portanto, toda a gente tem acesso. Isto é mesmo nas escolas públicas. Eu só trabalhei em escolas públicas, nunca trabalhei em colégios. Isto é AECs, é atividades extracurriculares. E qualquer criança que ande numa escola pública pode frequentar. Isso é bastante à frente. Pronto, tendo andado numa escola privada não havia nada disso, mas tendo andado numa escola pública acho que a barreira ainda